A terça-feira em Florianópolis havia amanhecido com uma bruma teimosa que beijava o mar e apagava a silhueta da ponte Hercílio Luz, transformando a vista panorâmica da cobertura na Avenida Beira-Mar Norte em uma tela abstrata de cinza e azul. Para Juliana Pereira, aquele cenário melancólico era apenas um pano de fundo para a sua rotina metódica e silenciosa. Com os fones de ouvido transmitindo os acordes suaves de uma bossa nova nostálgica, ela se movia pelo imenso apartamento como um fantasma eficiente, um espectro cujo único propósito era apagar os vestígios da vida alheia. Uma marca de copo na mesa de centro de laca, um grão de poeira na estante de livros de design, uma impressão digital no aço escovado da cozinha de chefe. O pano úmido, impregnado com um produto de limpeza com cheiro de lavanda importada, deslizava sobre a superfície escura e fria da mesa de reuniões de Ricardo Almeida. Era uma peça imponente de jacarandá, tão polida que refletia o rosto concentrado de Juliana como um espelho sombrio. Ela via ali uma mulher de 29 anos, cujos ombros pareciam carregar um peso invisível, cujos olhos de um castanho profundo guardavam uma inteligência que raramente tinha a chance de vir à tona. O trabalho era honesto, pagava as contas do seu pequeno apartamento no bairro dos Ingleses e ajudava a mãe em Blumenau. Mas a cada dia, o contraste entre a vastidão de sua mente e a limitação de suas tarefas a corroía por dentro. Enquanto seus braços se moviam em um ritmo automático e treinado, sua mente viajava para longe. Lembrou-se da cerimônia de formatura na Universidade Federal de Santa Catarina. O auditório lotado, o orgulho nos olhos marejados de sua mãe ao vê-la receber o diploma de letras com láurea acadêmica. Sua especialização era sua paixão secreta: línguas e culturas do Oriente Médio. O árabe, com sua caligrafia artística e sua sonoridade gutural, não era para ela apenas um conjunto de regras gramaticais. Era uma porta para uma civilização milenar, uma forma de honrar a memória de seu pai, um diplomata baiano que passara anos em Omã e lhe deixara como herança o fascínio por mundos distantes, e a crença de que cada idioma era uma nova alma a ser descoberta. A realidade, no entanto, fora brutal. O mercado de trabalho não parecia ter lugar para uma linguista com sua especialização. As dezenas de entrevistas que se seguiram à formatura formaram uma dolorosa colcha de retalhos de rejeições sutis e explícitas. Seu currículo é impressionante, Juliana, mas para esta vaga de relações internacionais, buscamos um perfil diferente. Você é muito qualificada, mas a imagem da empresa exige alguém com mais vivência no exterior. A mensagem era clara, ainda que não dita. Ela não tinha o sobrenome certo, a aparência europeia, a rede de contatos que transformava potencial em oportunidade. E assim, com os boletos se acumulando e os sonhos se tornando um luxo insustentável, ela aceitou o emprego que a realidade lhe oferecia. O diploma, um dia fonte de tanto orgulho, agora estava guardado no fundo de uma gaveta, um lembrete agridoce de uma vida que poderia ter sido. Seu chefe, Ricardo Almeida, era um enigma. Um jovem milionário do setor de tecnologia, cuja vida era uma sucessão de viagens de negócios, reuniões e jantares elegantes. Nos 8 meses em que trabalhou ali, as interações entre eles foram mínimas, limitadas a um bom dia apressado ou a instruções deixadas em um bilhete. Para ele, ela era parte da mobília, uma engrenagem funcional e invisível que mantinha seu santuário em perfeita ordem. E na maior parte do tempo, Juliana preferia assim. A invisibilidade era uma armadura que a protegia da humilhação de ser vista apenas como a moça da limpeza. Foi então que o som rasgou o silêncio e a música em seus ouvidos. Um toque agudo, eletrônico e insistente. O telefone fixo sobre a mesa de Ricardo. Juliana parou, o pano ainda na mão. O aparelho era um modelo de design alemão, minimalista e caro, um objeto que ela limpava, mas nunca ousara tocar para outro fim. O primeiro toque, o segundo. Ela olhou ao redor, confirmando o vazio do apartamento. Ricardo estava em Brasília, como em quase toda terça-feira. O quinto toque, uma pontada de irritação. O sétimo. A irritação deu lugar à ansiedade. Por que tamanha insistência?
E se fosse uma emergência? A família dele, um problema na empresa? A regra era clara: não atender. Era uma invasão de privacidade, um desvio de função. O 12º toque. O som parecia perfurar seu crânio. A melodia de João Gilberto já não era mais um refúgio, mas um ruído de fundo para a sirene de alarme que tocava na sua cabeça. Dane-se, pensou ela. A preocupação venceu o protocolo. Após o 15º toque, ela se rendeu. Puxou os fones de ouvido, deixando-os pender no pescoço. Retirou as luvas de látex com um estalo suave e caminhou a passos decididos até a mesa. Por um instante, hesitou com a mão sobre o aparelho. Mas a urgência na persistência da chamada a impeliu. Ela respirou fundo. Tentou modular a voz para soar calma e profissional, uma imitação das assistentes executivas que via em filmes, e atendeu. Residência Almeida, bom dia. A resposta do outro lado da linha foi imediata, uma torrente de palavras em árabe. Uma voz masculina, grave e com um tom de impaciência e autoridade. Massa al-Khair. Urid an atahadat ila al-Said Ricardo Almeida. Boa tarde. Quero falar com o senhor Ricardo Almeida. Uma pessoa comum teria entrado em pânico, pedido desculpas em português e talvez desligado. Mas para Juliana, foi como se uma chave girasse dentro de si, destrancando uma porta para um cômodo há muito tempo fechado. O medo e a hesitação se dissiparam, substituídos por uma clareza e uma confiança que ela raramente sentia. Aquele idioma era seu território, seu verdadeiro lar intelectual. O sotaque do homem era do Golfo, refinado, o árabe de negócios e poder. Sem vacilar, ela respondeu no mesmo idioma, sua pronúncia impecável, a cadência fluida. Ahlan ya Sayyid. Al-Sayyid Almeida laisa mutawajidan fi al-waqt al-hali. Ana musayadatu. Kaif yumkinuni musayadatik? Bem-vindo, senhor. O senhor Almeida não está presente no momento. Sou sua assistente. Como posso ajudá-lo? A mentira sobre ser a assistente saiu com uma naturalidade que a surpreendeu. Foi um instinto de autopreservação, uma forma de validar sua presença naquele diálogo. Houve uma pausa do outro lado da linha. A impaciência na voz do homem foi substituída por uma surpresa genuína. Tatakalamin ale arabiat bitalaka, mumtaz. Ana Reitor Guimarães, Atahadat min Maktabi fi São Paulo, Ladaia e Arde Tijari e Agil Didan Lil Muhadathat Mai Ricardo. Você fala árabe fluentemente. Excelente. Eu sou Heitor Guimarães, falo do meu escritório em São Paulo. Tenho uma proposta de negócios muito urgente para discutir com Ricardo. O nome Heitor Guimarães não significava nada para Juliana, mas ela manteve a postura. É uma honra falar com o senhor, senhor Heitor. O senhor Ricardo está em viagem, mas posso anotar seu recado e garantir que ele o retorne com a máxima prioridade. Enquanto isso, a porta do elevador privativo se abriu no hall do apartamento com um silvo quase inaudível. Ricardo Almeida saiu, a pasta de couro em uma mão, o celular na outra. A viagem a Brasília fora um desastre. A reunião sobre os incentivos fiscais para sua nova startup fora adiada, e sua mente estava fervilhando de frustração. A única coisa que o preocupava mais era o silêncio de Heitor Guimarães, o magnata das telecomunicações com fortes laços no Oriente Médio, cujo investimento poderia catapultar sua empresa para o cenário global. Todas as suas tentativas de contato nas últimas semanas haviam sido infrutíferas. Ele entrou no apartamento esperando o silêncio habitual, talvez o zumbido distante do aspirador de pó. Em vez disso, ouviu uma voz feminina. Vinha de seu escritório, uma voz calma, articulada, falando árabe. Sua testa se franziu em confusão. Não podia ser. Ele caminhou pelo corredor de mármore, seus sapatos italianos não fazendo barulho no tapete persa. Curioso, ele parou junto ao batente da porta, permanecendo na sombra, fora do campo de visão. E então, ele a viu. A cena era surreal. Juliana, sua faxineira, a mulher quieta que mal o olhava nos olhos.
Ela estava sentada em sua cadeira de couro, a postura ereta, o telefone em uma mão, enquanto a outra gesticulava suavemente, como se ela estivesse conduzindo uma sinfonia. E ela falava, não um árabe rudimentar aprendido em um curso online. Ricardo, que gastara uma fortuna em tutores e passara meses em intercâmbios para aprender o idioma, reconheceu imediatamente a fluidez de um falante nativo. Era o tipo de árabe que não se aprende, mas se absorve, se vive. Os termos que ela usava eram específicos, técnicos. Ela falava de due diligence, joint ventures e mercados emergentes, tudo com a naturalidade de quem discute o clima. Ricardo ficou paralisado, um espectador invisível do espetáculo mais inesperado de sua vida. Entendo perfeitamente, Sr. Heitor, Juliana dizia, alheia a tudo. Uma expansão para o mercado hoteleiro no Nordeste é uma visão arrojada. O senhor pode me adiantar o valor do investimento inicial para que eu possa preparar o Sr. Ricardo adequadamente? Ricardo prendeu a respiração. A audácia da pergunta. Houve outra pausa, e então a voz de Heitor soou novamente, desta vez com um tom de respeito. Ele mencionou o valor. Estamos falando de um projeto inicial de 50 milhões de dólares. Os olhos de Juliana se arregalaram por uma fração de segundo, a única fissura em sua fachada profissional. E os de Ricardo também. 50 milhões. E o nome? Heitor Guimarães. A peça final do quebra-cabeça se encaixou com um clique estrondoso em sua mente. Sua faxineira estava ao telefone com o investidor mais importante de sua carreira, salvando um negócio que ele mesmo acreditava estar perdido. Com uma calma que beirava o sobre-humano, Juliana pegou uma caneta e um bloco de notas da mesa de Ricardo. Anotado, senhor. Garanto que o senhor Almeida receberá sua mensagem assim que chegar. Ele ficará muito satisfeito em saber de seu interesse. O senhor prefere que ele ligue ainda hoje? Ricardo observava, fascinado. A mulher que ele via agora não era a mesma que limpava seu chão. Havia uma elegância em seus gestos, uma autoridade em sua voz. Mesmo com um uniforme simples, ela parecia mais à vontade em sua cadeira executiva do que muitas das pessoas que ele recebia ali. Após mais alguns minutos de conversa, onde Juliana chegou a fazer uma observação espirituosa sobre a umidade de Florianópolis em comparação com o ar seco de São Paulo, o que arrancou uma risada de Heitor, ela finalizou a chamada. Ma'a al-salama, ya Said. Até logo, senhor. Ela desligou o telefone, soltou um longo suspiro, como se estivesse liberando um personagem que acabara de interpretar, e girou a cadeira. Seus olhos encontraram os de Ricardo. O grito dela foi abafado, um som de puro pânico. Ela se levantou de um salto desajeitada, derrubando o bloco de notas no chão. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-a pálida como cera, para depois retornar em uma onda carmesim de vergonha e terror que subiu de seu pescoço até a raiz dos cabelos. Senhor Ricardo, e eu não sabia que o senhor estava em casa. O telefone, ele não parava de tocar. Eu pensei que pudesse ser uma emergência. Eu juro, eu sinto muito. As palavras tropeçavam umas nas outras, uma torrente de justificativas desesperadas. Ela se preparou para a fúria, para a demissão sumária. Mas Ricardo não se moveu. Sua expressão era uma máscara indecifrável. O choque inicial havia dado lugar a uma curiosidade intensa, quase analítica. Ele a olhou de cima a baixo, mas não com desprezo. Era como se a estivesse vendo de fato pela primeira vez em 8 meses. Juliana, ele disse, sua voz surpreendentemente calma. Você fala árabe? Ela se encolheu, as mãos torcendo o tecido do uniforme. Eu só atendi porque achei que era importante, gaguejou, desviando da pergunta. Não foi isso que eu perguntei. Ele insistiu, dando um passo para dentro do escritório. Ele se abaixou e pegou o bloco de notas do chão. A caligrafia dela era elegante, as anotações claras e concisas. A pergunta é, desde quando você fala árabe nesse nível? Juliana baixou o olhar, sentindo as mãos tremerem. A verdade parecia perigosa, uma confissão de uma vida secreta. É só o básico, senhor. Aprendi um pouco na faculdade. Ricardo franziu o senho. A mentira era tão óbvia que era quase um insulto. Básico?
Juliana, o que eu acabei de ouvir está a anos-luz de ser básico. Você negociou, usou termos contratuais, demonstrou familiaridade com a etiqueta de negócios do Golfo e ainda fez piada. Quem era a pessoa que ligou? Ele atestou. Ela engoliu em seco, sabendo que não havia mais como fugir. Um homem chamado Heitor Guimarães, de São Paulo. Ele disse que tinha uma proposta urgente sobre um projeto de 50 milhões. Cada palavra que ela dizia apenas aumentava o assombro de Ricardo. Ela não apenas havia entendido tudo, mas retivera os detalhes cruciais. E o mais incrível, parecia genuinamente querer minimizar sua própria habilidade extraordinária. Ele olhou para o relógio. Se não tivesse saído mais cedo daquela reunião inútil em Brasília, se tivesse chegado 30 minutos depois, aquela chamada teria sido perdida. E ele jamais saberia. A ideia o deixou com um calafrio. Há quanto tempo você trabalha aqui, Juliana? 8 meses, senhor. E em 8 meses você nunca pensou em mencionar que é fluente em uma das línguas mais estratégicas para negócios no mundo? A pergunta pairou no ar, carregada de um peso que ia além da mera curiosidade. Juliana finalmente levantou o olhar. E nele, Ricardo viu um flash de mágoa, de cansaço, a sombra de inúmeras portas fechadas. Com todo respeito, senhor, disse ela, a voz baixa, mas firme. Eu não achei que fosse relevante para o meu trabalho de limpar a sua casa. O golpe foi certeiro. A simplicidade e a honestidade da resposta expuseram a superficialidade da percepção dele de uma forma que o deixou sem palavras. Ele a via como uma função, não como uma pessoa com um universo de habilidades e conhecimentos. A vergonha o atingiu, sutil, mas desconfortável. Ele limpou a garganta, a mente girando, processando as implicações daquela descoberta. Aquela mulher não era apenas uma funcionária, era um ativo, um talento bruto, desperdiçado, escondido à vista de todos. Juliana, ele disse, o tom agora diferente, mais sério, o tom que usava para fechar negócios. Nós precisamos conversar. O coração dela deu um salto doloroso. Era isso. A conversa da demissão. Ela se encolheu preparando-se para o impacto. Sim, senhor, sussurrou, a resignação pesando em sua voz. Ricardo a observou por mais um longo momento, notando pela primeira vez a inteligência afiada em seus olhos, a postura digna mesmo sob o medo, e, acima de tudo, a habilidade que acabara de salvar uma oportunidade de negócio que poderia redefinir seu futuro. Ele deu um meio sorriso, quase para si mesmo. O universo tinha um senso de humor peculiar. Mas primeiro, acrescentou ele apontando para o telefone com a caneta, eu preciso retornar essa ligação tão importante que você salvou. Juliana apenas assentiu, o corpo tenso, a mente um turbilhão de confusão e medo. Ela permaneceu parada no meio do escritório luxuoso, um ponto de interrogação vivo, suspensa no limbo entre o fim de seu emprego e o começo de algo que ela ainda não conseguia nem sequer imaginar. O destino que por tanto tempo parecera adormecido, acabara de despertar com um estrondo. Juliana permaneceu petrificada no centro do escritório, o som do próprio coração martelando em seus ouvidos, abafando o zumbido suave do ar-condicionado central. As palavras de Ricardo. Eu preciso retornar essa ligação tão importante que você salvou. Ecoavam em sua mente, uma mistura desconcertante de acusação e, estranhamente, de reconhecimento. Ela o observou caminhar de volta para a mesa de jacarandá, não com a fúria que ela esperava, mas com uma calma calculada que era, de alguma forma, ainda mais intimidante. Ele se sentou em sua cadeira de couro, o lugar que ela ocupara momentos antes em um ato de ousadia impensada, e pegou o telefone. Por um instante seus olhos se encontraram, e no olhar dele, Juliana não viu raiva, mas algo que ela não conseguia decifrar, uma curiosidade febril, quase uma avaliação estratégica. Ele discou o número que ela havia anotado, e Juliana prendeu a respiração. Seu corpo queria fugir, correr para a área de serviço, pegar suas coisas e desaparecer antes que as consequências de seu ato a alcançassem. Mas seus pés pareciam chumbados ao chão, tornando-a uma espectadora cativa de seu próprio julgamento.
A chamada foi atendida e Ricardo começou a falar em árabe. Ouvir seu chefe no idioma que era seu refúgio secreto foi uma experiência surreal. O árabe de Ricardo era bom, inegavelmente. Era o árabe dos livros, das aulas particulares caras, gramaticalmente correto e pronunciado com esforço e precisão. Mas para o ouvido treinado de Juliana, faltava a alma, a melodia intrínseca, as nuances sutis que só a imersão total poderiam ensinar. Era como comparar a performance de um pianista tecnicamente perfeito, mas sem emoção, com a de um músico que sentia cada nota na alma, que naquele momento, em vez de medo, uma onda de orgulho profissional a invadiu. Ela era melhor. Naquele universo específico, ela, a faxineira, era a verdadeira especialista. Ela ouvia fragmentos da conversa. Ricardo, com uma habilidade notável, contornava a questão de quem ela era. Sim, minha assistente, a Juliana, é extremamente competente, uma nova adição à equipe focada em nossas novas parcerias internacionais. Ele a legitimou com uma facilidade que a deixou tonta. Depois ouviu Heitor Guimarães do outro lado, a voz mais clara agora, elogiando a clareza e a compreensão cultural dela. Raro encontrar alguém que não apenas fale o idioma, mas entenda as sutilezas, Ricardo. Ela estudou na região? Ricardo fez uma pausa, e Juliana pôde sentir o peso daquela pergunta. Ele a olhou novamente, um brilho de admiração e talvez pânico em seus olhos. Sim, temos uma equipe bastante internacional, ele respondeu. Uma resposta vaga e brilhante. A conversa continuou, e então veio o golpe de misericórdia. Juliana viu Ricardo se endireitar na cadeira, a surpresa genuína em seu rosto. Ele cobriu o bocal do telefone com a mão e se virou para ela, os olhos arregalados. Ele quer que você vá à reunião amanhã, em São Paulo, como minha assistente. A voz dele era um sussurro carregado de incredulidade. Ele está insistindo. Diz que sua presença é fundamental para estabelecer a confiança cultural desde o início. Juliana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu? Foi a única palavra que conseguiu formar. Um som fraco, quase inaudível, enquanto apontava um dedo trêmulo para o próprio peito. Ricardo apenas assentiu, tão desconcertado quanto ela. Ele voltou ao telefone. Senhor Heitor, pode contar com isso. Estaremos aí, nós dois. Quando ele finalmente desligou, o silêncio que se instalou no escritório era denso, pesado, carregado de perguntas não feitas e de uma realidade que havia sido virada de cabeça para baixo. Ricardo se levantou e caminhou lentamente em sua direção, parando a poucos metros de distância. O olhar dele não era mais o de um chefe para uma funcionária, mas o de um homem tentando decifrar um enigma complexo. Juliana, isso não tem nada a ver com você ter atendido o telefone. Ele começou, interrompendo o pedido de desculpas que já se formava nos lábios dela. Isso tem a ver com o fato de que, por 8 meses, eu tive um dos talentos mais extraordinários que já encontrei, limpando as manchas de café da minha mesa, e eu fui cego demais para perceber. A confissão a atingiu com mais força do que qualquer repreensão. Agora, de verdade, ele continuou, a voz mais suave. Me conte tudo, e não me diga que é só o básico. E então, pela primeira vez em muito tempo, Juliana falou. A princípio com hesitação, depois com uma torrente de palavras que pareciam presas há anos. Contou sobre a graduação na UFSC, sobre o intercâmbio em Lisboa, onde se dedicou dia e noite ao estudo da cultura árabe, sobre a paixão herdada de seu pai, o diplomata baiano que sonhava em lhe mostrar o mundo. Contou sobre a promessa de uma viagem a Buenos Aires, interrompida pela tragédia de um acidente de carro que o levou cedo demais. Contar a história em voz alta para ele, naquele cenário improvável, tornou a dor e a saudade palpáveis novamente. E por que a limpeza? Ricardo perguntou, a genuína perplexidade em sua voz a encorajando a continuar. A amargura que ela mantinha represada finalmente transbordou. Ela descreveu as entrevistas, a sensação de ser julgada antes mesmo de abrir a boca. Lembrou-se de uma em particular, para uma grande exportadora em Itajaí. O entrevistador, um homem de meia idade com um relógio caro, mal olhou para seu currículo.
Ele a mediu de cima a baixo e disse, com um sorriso condescendente: "Olha, moça, seu currículo é ótimo, mas para lidar com nossos clientes na Alemanha e nos Emirados, precisamos de alguém com um perfil mais alinhado à imagem da empresa. Você entende, não é?" Ela entendeu perfeitamente. Ele não queria uma mulher de sobrenome Pereira com traços latinos, representando sua empresa em reuniões de alto nível. Ele queria alguém que parecesse ter nascido para aquilo. As lágrimas que ela segurou por tanto tempo finalmente rolaram por seu rosto. "Eu entendi que meu conhecimento não era suficiente se não viesse na embalagem certa", ela concluiu, a voz embargada. "Então, eu fiz o que precisava ser feito. Eu guardei o diploma e peguei o rodo. Eu precisava sobreviver." Ricardo ouvia em silêncio, sua expressão se transformando de curiosidade em algo mais profundo. Uma mistura de empatia e uma desconfortável consciência de seu próprio privilégio. Ele, que nascera com o sobrenome certo, a aparência certa e a rede de contatos certa, nunca precisara pensar em embalagem. Ele sentiu uma pontada de vergonha por sua própria cegueira, por fazer parte, mesmo que passivamente, do sistema que havia esmagado os sonhos daquela mulher. "Juliana", ele disse, a voz rouca de emoção. "Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso te oferecer uma oportunidade para mudar o que vai acontecer a partir de amanhã." Ele respirou fundo, o empresário dentro dele assumindo o controle, mas agora com um novo propósito. "Eu tenho uma proposta para você. Venha comigo para São Paulo amanhã. Não como um favor, mas como um trabalho. Eu te contrato como minha consultora de idiomas e cultura para esta reunião. Vou te pagar o triplo do que um consultor sênior cobraria por um dia de trabalho. Sua única tarefa é ser exatamente a mulher que eu ouvi no telefone. Brilhante, confiante e especialista. Ajude-me a fechar este negócio e eu prometo que esta será a última vez que você precisará se preocupar com a embalagem." Juliana o encarou, o cérebro tentando processar a oferta. Era surreal, bom demais para ser verdade. O cinismo, seu velho companheiro, sussurrou em seu ouvido que havia uma pegadinha. "Senhor Ricardo, eu não tenho roupas para uma reunião dessas." Foi a primeira objeção prática que sua mente conseguiu formular. Ele sorriu, um sorriso genuíno que suavizou suas feições. "Esse é o menor dos problemas. Considere isso parte do investimento. Esteja pronta amanhã às 8. Um carro irá buscá-la. Nossa primeira parada será no shopping. E por favor", acrescentou ele, "pare de me chamar de senhor. Meu nome é Ricardo." Ela olhou para a mão estendida dele. Hesitou por um segundo, então apertou-a. A mão dele era firme e quente. Naquele aperto de mão, algo mudou irrevogavelmente. A faxineira e o patrão desapareceram, e em seu lugar nascia uma aliança improvável. O dia seguinte começou como um sonho febril. Pontualmente às 8, um sedã preto de luxo parou em frente ao seu prédio simples, atraindo os olhares curiosos dos vizinhos. O motorista, um homem de terno, abriu a porta para ela como se estivesse recebendo uma celebridade, e Juliana sentiu-se uma impostora em seu jeans e camiseta. O destino era o Beira-Mar Shopping, o centro de compras mais sofisticado da ilha. Ricardo a esperava na entrada de uma boutique, cujas vitrines exibiam manequins com roupas que custavam mais do que seu aluguel de 6 meses. "Bom dia, Juliana. Dormiu bem?" ele perguntou, seu tom casual tentando colocá-la à vontade. "Para ser honesta, acho que nem pisquei", ela respondeu, e ele riu. "Eu também não. Essa reunião é importante demais." Dentro da loja, o ar era rarefeito, perfumado e intimidador. As vendedoras, impecáveis, a olharam com uma avaliação sutil que a fez se sentir inadequada. Mas Ricardo ignorou-as completamente, focando toda a sua atenção nela. "Escolha o que quiser. O objetivo hoje é que você se sinta a mulher mais poderosa da sala amanhã." No início, ela se sentia perdida, tocando nos tecidos caros com a ponta dos dedos, olhando as etiquetas de preço com horror. Mas Ricardo a guiou com uma paciência e um bom gosto surpreendentes. Ele não impunha, sugeria. "Esse tom de azul marinho realça seus olhos", disse ele,
apontando para um terninho de corte impecável. Experimente, apenas por diversão. No provador, enquanto se olhava no espelho, algo começou a mudar. O tecido de qualidade, o corte que valorizava sua silhueta, a elegância discreta da peça, não era uma fantasia. Era uma versão de si mesma que sempre existiu, mas que estava escondida sob camadas de uniformes e autoanulação. Quando ela saiu, a hesitação em seu andar havia diminuído. Perfeito, disse Ricardo, com um aceno de aprovação que a fez corar. Agora os sapatos e os acessórios. Durante aquela hora na loja, eles conversaram mais do que nos últimos 8 meses. Ele perguntou sobre a mãe dela em Blumenau, sobre seus sonhos de viagem. Em troca, ele compartilhou um pouco de sua própria história, de como seu pai duvidou de sua capacidade de construir uma empresa do zero, de como ele teve que lutar contra a sombra de um sobrenome poderoso para provar seu próprio valor. Eles descobriram um terreno comum na experiência de serem subestimados, ainda que por razões completamente diferentes. A barreira entre eles estava se desfazendo, substituída por uma cumplicidade genuína. Com as sacolas de compras no porta-malas do carro, eles foram direto para o escritório na cobertura. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando a poeira que dançava no ar. A poeira que, na noite anterior, era seu trabalho remover. Agora, o espaço era um quartel-general. Eles se sentaram à mesa de jacarandá, não mais como chefe e funcionária, mas como parceiros de estratégia. As horas seguintes foram uma imersão total. Ricardo expôs os detalhes técnicos do projeto, os números, as projeções. Juliana ouvia atentamente e então começou a sua mágica. Ela pegou os dados brutos dele e os vestiu com uma roupagem cultural. A negociação com Heitor não pode ser direta, Ricardo, ela explicou, a confiança crescendo em sua voz a cada frase. A hospitalidade é a moeda mais valiosa. Precisamos começar falando da família, da cultura, mostrar respeito por suas raízes antes de mencionar um único número. Existe um provérbio árabe que diz: a confiança chega a pé e vai embora a cavalo. Precisamos construir essa confiança primeiro. Ela listou possíveis armadilhas culturais, explicou a importância da linguagem corporal, ensinou-lhe saudações formais e informais. A dinâmica de poder havia se invertido completamente. Ali naquele escritório com vista para o mar, ela era a mestre, e ele o aluno aplicado, anotando cada palavra em seu tablet, o respeito em seus olhos se transformando em pura admiração. Como você sabe de tudo isso? Ele perguntou em um momento, genuinamente maravilhado. Ela sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto. Porque eu amo isso. Para mim, os idiomas não são apenas palavras. Eles são pessoas, histórias, formas de ver o mundo. Quando eu falo árabe, eu não estou traduzindo. Eu estou pensando em árabe. Eu sinto o mundo como eles sentem. Ela parou, os olhos brilhando com uma paixão que o contagiou. É a única vez que me sinto livre, como se tudo fosse possível. Ricardo parou de digitar e a encarou, o coração batendo um pouco mais forte. Ele percebeu que o que sentia por ela ia além da admiração profissional. Havia uma atração pela sua mente, pela sua força, pela beleza de sua alma resiliente. Eu fui um idiota, Juliana, ele confessou, a voz baixa e sincera. Eu te tratei com indiferença. Durante 8 meses você foi invisível para mim. E agora eu percebo que eu estava perdendo a chance de conhecer uma das pessoas mais fascinantes que já cruzaram o meu caminho. As bochechas dela coraram, mas ela não desviou o olhar. Você não tem que se sentir culpado. Eu também não tentei. Mas esse é o problema, ele a interrompeu. Não deveria ter sido sua responsabilidade. Eu devia ter te visto, e agora que eu vejo, quero que o mundo veja também. Um silêncio carregado de significado se instalou entre eles. Era mais do que uma preparação para uma reunião de negócios. Era o início de uma redefinição de vidas. A dela, prestes a explodir em oportunidades, e a dele, prestes a descobrir que o maior ativo de sua vida não estava em seus investimentos ou em sua tecnologia, mas na mulher à sua frente.
Ele olhou para a apresentação que haviam montado, uma fusão de sua lógica de negócios e da inteligência cultural dela. "Estamos prontos?" ele perguntou. Juliana respirou fundo, a imagem da mulher no espelho da boutique vindo à sua mente. Ela não era mais uma impostora. Ela era uma especialista prestes a entrar em seu palco. "Sim", disse ela, a voz firme, sem um pingo de hesitação. "Estamos prontos." Eles ficaram ali lado a lado, enquanto o sol se punha sobre Florianópolis, pintando o céu de laranja e rosa. No dia seguinte, eles não entrariam naquela sala de reuniões em São Paulo apenas para fechar um contrato de 50 milhões. Eles entrariam para provar que o talento, quando finalmente é visto, tem o poder de reescrever qualquer destino. O voo de Florianópolis para São Paulo foi uma bolha de tempo suspensa. Sentada na poltrona de couro macio da classe executiva, uma novidade avassaladora para ela, Juliana olhava pela janela, vendo a Ilha da Magia encolher até se tornar um borrão verde e azul no vasto oceano. Ao seu lado, Ricardo estava imerso em seu tablet, mas a energia que emanava dele não era a de um chefe distante, e sim a de um parceiro tenso. A cada 10 minutos, ele se virava para ela, repassando um detalhe, fazendo uma pergunta. "Você acha que devo abrir com as projeções de crescimento ou com a análise de risco? Qual a melhor forma de responder se ele questionar nosso cronograma?" E a cada pergunta, Juliana respondia com uma calma que ela mesma não sabia possuir, sentindo as engrenagens de sua mente, enferrujadas pela falta de uso, finalmente girando em alta velocidade. "Comece com a visão, Ricardo", ela aconselhou, a voz firme. "Venda o sonho, não os tijolos." Heitor Guimarães não chegou onde está pensando em planilhas. Ele pensa em legados. Mostre a ele como este projeto não é apenas sobre construir hotéis, mas sobre construir uma ponte cultural, um novo conceito de hospitalidade brasileira com um toque internacional. Os números virão para apoiar o sonho, não o contrário. Ele a olhou, um brilho de genuíno respeito em seus olhos. "Uma ponte cultural", ele repetiu, digitando a frase em suas anotações. "Isso é bom. Isso é muito bom." A chegada em São Paulo foi um assalto aos sentidos. O ar denso, o ruído incessante do tráfego, a selva de arranha-céus que parecia engolir o céu. Enquanto o carro com motorista navegava pelas artérias congestionadas da cidade, Juliana sentia-se como uma partícula insignificante em um organismo gigantesco e indiferente. O medo que estivera adormecido sob a camada de adrenalina começou a despertar. Quem era ela para estar ali? Uma fraude vestida com roupas caras, a caminho de uma reunião que poderia definir o futuro de um homem como Ricardo Almeida. Ela olhou para as próprias mãos, que apesar do creme caro que usara, ainda tinham a memória do trabalho árduo, pequenas calosidades que contavam a história de sua vida real. Ricardo pareceu sentir sua ansiedade. "Nervosa?" ele perguntou suavemente. Apavorada, ela confessou em um sussurro. "Bom", ele disse, para a surpresa dela. "Isso significa que você se importa. Os únicos momentos em que não sinto medo são quando não há nada importante em jogo. O que estamos prestes a fazer é importante. Para nós dois." O uso do pronome nós a aqueceu por dentro. Uma pequena brasa de coragem em meio ao frio do pânico. O escritório de Heitor Guimarães ocupava o último andar de um dos edifícios mais icônicos da Avenida Paulista. O elevador subiu em um silêncio veloz, e quando as portas se abriram, Juliana sentiu que entrava em outro mundo. O ambiente não gritava riqueza. Ele a sussurrava com uma confiança inabalável. O chão era de mármore travertino, as paredes adornadas com obras de arte contemporânea brasileira que ela só vira em livros, e as janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de 360 graus da cidade, um tapete de concreto e luz que se estendia até o horizonte. Era um lugar projetado para lembrar a qualquer visitante de quão pequeno ele era em comparação com o poder ali contido. Uma recepcionista impecável os conduziu a uma ampla sala de reuniões. No centro, uma mesa de madeira escura e polida, cercada por cadeiras de design. Sentados esperando por eles estavam 2 homens. Um deles,
Juliana reconheceu imediatamente pela presença imponente e pelos olhos penetrantes que pareciam analisar tudo. Heitor Guimarães. O outro era mais velho, de cabelos grisalhos e expressão severa, vestido em um terno sóbrio. Era o Sr. Carvalho, o representante do braço mais conservador do Conselho de Investimentos. Ricardo fez as apresentações em português, mas quando se virou para Juliana, ela deu um passo à frente, assumindo o controle daquele primeiro momento crucial. Ela se dirigiu a Heitor, inclinando a cabeça levemente em um gesto de respeito, e falou em árabe clássico e formal. Senhor Heitor, é uma honra e um privilégio finalmente conhecê-lo pessoalmente. Sua reputação como um visionário que une o Brasil ao mundo árabe o precede. Agradeço imensamente a oportunidade de participar desta conversa. Um sorriso largo e genuíno se espalhou pelo rosto de Heitor. Ele se levantou e respondeu no mesmo idioma, a voz ressoando com prazer. Senhorita Juliana, a honra é minha. Sua clareza e profissionalismo ao telefone foram um farol de competência em um mar de negociações complicadas. Por favor, sentem-se. Ele então se virou para o Sr. Carvalho e explicou brevemente em português. Esta é a especialista cultural de quem lhe falei, a peça-chave. O Sr. Carvalho apenas anuiu, seus olhos pequenos e céticos avaliando Juliana de cima a baixo. A reunião começou. Ricardo, seguindo o conselho de Juliana, iniciou com a visão, pintando um quadro vívido do projeto, sua voz ressoando com a paixão de um empreendedor que acredita em seu sonho. Ele estava em seu elemento, articulado, carismático e convincente. Em seguida, ele mergulhou nos números, nas projeções, na logística, demonstrando um domínio absoluto sobre cada aspecto técnico do negócio. Juliana intervinha pontualmente. Quando a discussão se voltava para as parcerias com empresas do Oriente Médio, ela traduzia os conceitos para Heitor, não apenas as palavras, mas o contexto, garantindo que nenhuma nuance fosse perdida. Ela era a ponte, exatamente como haviam planejado. Tudo corria com uma perfeição quase assustadora, até que o Sr. Carvalho resolveu falar. Senhor Almeida, sua apresentação é impressionante, ele começou, a voz arrastada e cética. Mas minha preocupação é com a essência do projeto. Estamos falando de hotéis de altíssimo luxo. Nossos parceiros e futuros hóspedes do Golfo estão acostumados a um nível de serviço e formalidade que, sejamos honestos, não faz parte da cultura brasileira. Nosso jeito é mais caloroso, mais informal, o que é ótimo para o turismo de massa, mas pode ser percebido como falta de profissionalismo e até desrespeito por um público que paga milhares de dólares por uma diária. Como o senhor pretende garantir um padrão de excelência internacional sem perder a brasilidade, que supostamente é o diferencial do projeto? A objeção pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Era uma crítica inteligente e perigosa que atacava o coração do conceito. Ricardo abriu a boca para responder, mas Juliana, com um toque sutil em seu braço, pediu a palavra. Todos os olhos se voltaram para ela. O ceticismo do Sr. Carvalho era quase palpável. Sr. Carvalho, sua preocupação não é apenas válida, é fundamental, ela começou, sua voz calma e respeitosa, validando a posição dele em vez de confrontá-la. O senhor tocou no maior desafio e, ao mesmo tempo, na maior oportunidade deste projeto. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para a imensidão de São Paulo por um momento antes de se virar para eles. O erro seria tentar imitar a hospitalidade de Dubai ou de Abu Dhabi em solo brasileiro. Isso seria inautêntico e, de fato, amador. O verdadeiro luxo, hoje, não é a opulência, mas a experiência. E a nossa proposta é criar uma experiência única, que batizamos de afeto estratégico. Heitor Guimarães se inclinou para a frente, intrigado. O que é o afeto estratégico? Continuou Juliana, agora no controle total da sala. É pegar a essência do calor humano brasileiro, nossa capacidade de fazer as pessoas se sentirem em casa, nossa alegria genuína em servir e treiná-la com o mais alto rigor técnico. Nossos concierges não apenas saberão o melhor restaurante, mas também a história da família do chefe. Nossos funcionários não darão apenas bom dia,
mas o farão no idioma nativo do hóspede, com a pronúncia correta. Teremos especialistas em chá mate e em café arábica, oferecendo degustações que contam a história de nossas terras. Ela olhou diretamente para o Sr. Carvalho. O senhor teme a informalidade. Eu vejo a personalização. Não se trata de ser menos profissional, mas de ser mais humano, de uma forma meticulosamente planejada. Existe um provérbio no deserto que diz: o sol que bronzeia é o mesmo que cega. O excesso de formalidade pode ser cego para as necessidades reais de um hóspede. Em contraponto, aqui na Bahia, de onde vem minha família, dizemos: quem tem dendê tem tudo. O nosso dendê, o nosso tempero, é essa capacidade de criar conexões verdadeiras. O afeto estratégico é a fusão dessas duas sabedorias, a precisão e o respeito do serviço internacional com a alma e o calor do acolhimento brasileiro. É isso que nenhum outro hotel de luxo no mundo pode oferecer. Quando ela terminou, o silêncio na sala era reverente. Ela havia não apenas respondido à objeção, mas a transformado no maior ponto de venda do projeto. O Sr. Carvalho, pela primeira vez, a olhou sem ceticismo, um brilho de admiração relutante em seus olhos. Heitor Guimarães batia lentamente a ponta de sua caneta Montblanc na mesa, um sorriso de pura satisfação no rosto. Ricardo a olhava como se ela fosse um milagre, um orgulho tão intenso em seu rosto que Juliana sentiu o coração acelerar. A reunião terminou 1 hora depois. Os documentos preliminares foram assinados. O negócio estava fechado. Quando o Sr. Carvalho se retirou, Heitor pediu que Ricardo e Juliana permanecessem. A formalidade de antes havia desaparecido. Juliana, ele disse, agora em português. O que você fez naquela sala foi uma das coisas mais brilhantes que eu já vi em 30 anos de negócios. Você não salvou uma reunião. Você deu uma alma a este projeto. Ele fez uma pausa, olhando de Ricardo para ela. E é por isso que preciso de você, não apenas como consultora por um dia. Eu quero lhe oferecer um contrato de 6 meses, como diretora de implantação cultural. Você se mudaria para São Paulo, trabalharia diretamente comigo. Salário de executiva sênior, bônus agressivo, todas as despesas pagas. Quero que você transforme o afeto estratégico em realidade. O mundo de Juliana parou. O ar pareceu ficar rarefeito. As palavras de Heitor soavam distantes, como se viessem de debaixo d'água. São Paulo, 6 meses. Diretora. Era um roteiro de um filme que não era o dela. Era tudo o que ela sonhara, servido em uma bandeja de prata. E, no entanto, seu primeiro sentimento não foi de alegria, mas de pânico. Olhou para Ricardo, que estava ao seu lado, o rosto uma máscara de orgulho, mas com uma sombra de algo mais nos olhos. Senhor Heitor, eu estou sem palavras. É uma oferta incrível. Eu preciso de um momento para pensar? Ela gaguejou, a mente um caos. Claro, disse Heitor, compreensivo. Pense, mas não demore muito. O talento como o seu não pode ficar na prateleira. Ao saírem do prédio e mergulharem de volta no ruído da Paulista, a adrenalina da reunião deu lugar ao peso da decisão. Isso é inacreditável, Juliana. Você conseguiu, Ricardo disse, a excitação genuína em sua voz. Mas Juliana estava em silêncio, a mente a mil. Vamos comemorar, ele disse, percebendo o estado dela. Você merece. Conheço um lugar na Vila Madalena. Precisamos de uma caipirinha, ou talvez 3. O bar era o oposto do escritório de Heitor. Vibrante, barulhento, cheio de vida e arte. Sentados em uma mesa de madeira, sob a luz amarelada de um lampião, eles finalmente puderam respirar. Após a primeira caipirinha, as barreiras começaram a ruir. Eu não posso aceitar, Ricardo, ela disse de repente, a voz baixa. Ele a olhou surpreso. O quê? Por que não? É a oportunidade da sua vida. Porque parece uma traição, ela confessou, as palavras saindo em um sussurro. Você me deu esta chance, e agora eu vou simplesmente te abandonar? Ricardo pousou o copo e se inclinou sobre a mesa, a expressão séria. Juliana, escute. O que aconteceu ontem não foi eu te dando uma chance, foi você me salvando. Eu estava prestes a perder o maior negócio da minha vida.
Você não me deve nada. Sou eu quem te devo por ter sido cego por tanto tempo. Se você não aceitar essa oferta por minha causa, você não estará me traindo. Estará traindo a si mesma. Estará traindo a mulher brilhante que eu vi naquela sala hoje, e eu não vou deixar isso acontecer. Suas palavras a desarmaram. A generosidade dele, a ausência de egoísmo, era algo que ela não esperava. As lágrimas voltaram a seus olhos. Eu estou com medo, ela admitiu. E se eu não for boa o suficiente? E se hoje foi apenas sorte? Não foi sorte, ele disse com firmeza, estendendo a mão sobre a mesa e cobrindo a dela. Foi talento, e você é mais do que boa o suficiente. O toque dele enviou uma corrente elétrica por seu braço. A intimidade do momento, em meio ao caos do bar, era palpável. Eles ficaram em silêncio por um instante, apenas se olhando. Posso te confessar uma coisa? Ela disse, sentindo-se mais ousada pela bebida e pela emoção. Naqueles 8 meses, eu tinha uma queda de menina por você. O chefe rico e inalcançável. Ele sorriu, um sorriso tímido que a surpreendeu. Posso te confessar uma coisa também? Ele retrucou. Nestas últimas 24 horas, eu desenvolvi uma admiração gigantesca pela mulher mais inteligente, forte e fascinante que já conheci. E acho que admiração é uma palavra fraca para o que estou sentindo agora. A confissão dele pairou no ar, mudando tudo. Não eram mais chefe e consultora, nem amigos celebrando. Eram 2 pessoas na beira de algo novo e assustador. O caminho de volta para o hotel foi silencioso, mas era um silêncio cheio de palavras não ditas. Quando o carro parou, ele a acompanhou até a entrada. Pense na proposta, Juliana, ele disse, a voz suave. Pense em você. Eu vou, ela respondeu. E então, um impulso que vinha do fundo de sua alma a fez se aproximar e abraçá-lo. Não foi um abraço formal de agradecimento. Foi um abraço apertado de quem se agarra a uma âncora em um mar de incertezas. Ele a abraçou de volta e, por um momento, ela se sentiu segura. Obrigada, Ricardo. Ela sussurrou contra o peito dele. Obrigada por me ver. Obrigado por me deixar ver. Ele respondeu a voz rouca em seu ouvido. Ele a soltou lentamente e se afastou. Juliana entrou no hotel, sentindo o olhar dele em suas costas. Em seu quarto, com o contrato de Heitor sobre a cama, ela foi até a janela. As luzes de São Paulo se estendiam até onde a vista alcançava, um universo de possibilidades e promessas. Pela primeira vez, a cidade não parecia assustadora. Parecia um convite, mas aceitar o convite significava deixar para trás o homem que a havia redescoberto. Seu coração estava dividido entre o futuro que sempre sonhara e o começo de um sentimento que ela nunca esperou encontrar. A decisão, ela sabia, definiria não apenas sua carreira, mas o resto de sua vida. Juliana passou a noite em claro, suspensa entre 2 mundos. De um lado da janela do seu quarto de hotel, a cidade de São Paulo cintilava. Um oceano de luzes prometendo um futuro de poder, reconhecimento e desafios que fariam sua alma vibrar. Do outro lado, em seu coração, estava a imagem de Ricardo, o porto seguro e inesperado, o homem cuja fé nela havia ressuscitado a mulher que ela pensara estar perdida para sempre. A oferta de Heitor Guimarães não era apenas um contrato, era uma bifurcação em sua vida, e cada caminho exigia um sacrifício. Pela manhã, com os olhos cansados, mas a mente clara, ela fez a única coisa que podia lhe dar um norte. Ligou para sua mãe em Blumenau. Mãe, eu consegui, ela disse, a voz embargada, e contou tudo, desde a chamada em árabe até a proposta de Heitor. Do outro lado da linha, ouviu o choro emocionado de sua mãe, um som de orgulho e alívio que a aqueceu por dentro. Mas e esse rapaz, Ricardo? Perguntou a mãe, com sua sabedoria prática. Ele parece um bom homem, minha filha. Um homem que te viu de verdade. E foi essa frase que selou sua decisão. Ela não precisava escolher entre a carreira e o coração. Ela precisava encontrar uma maneira de ter os dois. Ela precisava honrar o homem que a viu, aceitando a oportunidade que ele a encorajou a agarrar. As semanas que antecederam sua mudança foram um turbilhão. A noite antes da partida, encontraram-se em um pequeno café em Jurerê.
a brisa do mar soprando suavemente. A atmosfera era carregada de uma eletricidade agridoce. Eu sinto que há algo entre nós que ficou no ar, ela começou, a vulnerabilidade em sua voz. Ricardo respirou fundo. Eu sinto que você é a pessoa mais impressionante que já conheci, Juliana, ele confessou. E sinto que você merece viver esta oportunidade ao máximo, sem sentir que está deixando algo para trás. Mas ela o desafiou. E se eu não quiser deixar nada para trás? Aquele foi o momento da verdade. Eles falaram sobre o medo, a distância, a incerteza. E no final fizeram uma promessa. Eles tentariam. Conversas diárias, viagens nos fins de semana, um compromisso de ver aonde aquela conexão os levaria. Quando ele se inclinou e a beijou, foi um beijo terno, sincero, cheio de promessas não ditas. Agora sim posso ir em paz, ela sussurrou quando se separaram. E você vai voltar, ele afirmou. Eu sempre volto, ela respondeu. E ambos sabiam que ela não estava falando apenas do trabalho. São Paulo a engoliu. Os primeiros meses foram uma provação de fogo. Ela se sentia uma fraude, a síndrome do impostor, gritando em seus ouvidos a cada reunião no suntuoso escritório de Heitor. Ela era a menina de Santa Catarina, em meio aos tubarões da Faria Lima. A solidão nas noites em seu moderno apartamento alugado no Itaim Bibi era esmagadora. E as videochamadas com Ricardo se tornaram sua tábua de salvação. Eram nesses momentos, vendo o rosto dele na tela, com o mar de Florianópolis ao fundo, que ela se lembrava de quem era e por que estava ali. Seu primeiro grande teste veio na forma de uma negociação tensa com uma rede de fornecedores de luxo de Minas Gerais que se sentiam desrespeitados por uma cláusula contratual. Heitor estava pronto para uma batalha, mas Juliana pediu uma chance para intervir. Em vez de e-mails formais, ela viajou para Ouro Preto. Em vez de uma sala de reuniões, ela os convidou para um almoço em um restaurante histórico. Ela não falou de contratos, falou de arte, de história, do orgulho do artesanato mineiro. Ela os ouviu. E ao final do dia, com a confiança restabelecida, ela redesenhou a cláusula de uma forma que honrava a tradição deles e protegia os interesses da empresa. Ela não apenas resolveu o problema, ela criou parceiros leais. Heitor ficou maravilhado. Você não negocia, Juliana, ele lhe disse. Você tece relações. E aos poucos a impostora dentro dela começou a se calar, dando lugar à diretora que ela nascera para ser. O relacionamento à distância com Ricardo floresceu contra todas as probabilidades. Ele lhe enviava fotos do pôr do sol em Santo Antônio de Lisboa. Ela lhe mandava caixas de doces da rua Oscar Freire. A cada 2 semanas, um deles pegava a ponte aérea. Os fins de semana eram um oásis de normalidade em meio à loucura de suas vidas. Caminhadas na praia, jantares em restaurantes simples, horas de conversa. Eles estavam construindo sua ponte, tijolo por tijolo, sobre o abismo de 600 quilômetros que os separava. 6 meses depois, no final de seu contrato, Juliana voltou a Florianópolis para uma folga de 1 semana, o coração apertado com a incerteza do futuro. Heitor já havia lhe oferecido a renovação e um cargo permanente, uma proposta ainda mais irrecusável. Naquela noite, ao chegar à cobertura de Ricardo, ela encontrou o lugar transformado. Velas iluminavam o caminho, e no centro da sala de estar havia uma mesa posta para 2 com pratos da culinária árabe que ela amava. O que é tudo isso? Ela perguntou, o coração disparado. É uma celebração, disse ele sorrindo. E um pedido. Ele a conduziu pela mão até a enorme janela, com vista para a ponte iluminada. Há quase 1 ano, neste mesmo lugar, eu era um homem cego, um homem que tinha um tesouro em casa e não conseguia ver. Você entrou na minha vida e me ensinou a enxergar. Você me mostrou o que significa ter paixão, resiliência e coragem. Eu te vi brilhar em São Paulo e percebi que quero passar o resto da minha vida na primeira fila, aplaudindo cada uma de suas conquistas. Ele então se ajoelhou. Juliana levou as mãos à boca, as lágrimas jorrando sem controle. Ele abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um anel deslumbrante, com uma turmalina paraíba azul neon no centro.
a pedra preciosa mais rara e brasileira de todas. Juliana Pereira, ele disse, a voz embargada de emoção. Você me ensinou a falar a linguagem do coração. Quer se casar comigo e construir um império de sonhos ao meu lado? A resposta dela foi um sim, que veio do fundo da alma. O casamento foi planejado como um de seus projetos internacionais, com meticulosidade, paixão e uma fusão de culturas. Escolheram o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um lugar que simbolizava a exuberância e a diversidade do Brasil. A cerimônia aconteceu sob a sombra das palmeiras imperiais. Heitor Guimarães, que voou de São Paulo, foi o padrinho, chorando como uma criança. Os convidados eram uma mistura de empresários de terno e parentes de Blumenau, amigos de Florianópolis e colegas de São Paulo. A mãe de Juliana a levou ao altar, radiante. Os votos foram o ápice da emoção. Ricardo começou em português. Há 1 ano e meio, você era uma desconhecida limpando minha casa. Hoje, você é a mulher que dá sentido a cada palavra que conheço, em qualquer idioma. E então, olhando nos olhos dela, ele concluiu em árabe. Anti watani, wa kalbi, wa mustakbali. Você é minha pátria, meu coração, meu futuro. Juliana, com o rosto banhado em lágrimas, respondeu em português. Você me viu quando eu me sentia invisível. Você me amou quando eu mesma não sabia se merecia amor. Eu prometo construir ao seu lado uma vida tão rica e cheia de significado quanto as culturas que tanto amamos. E olhando para Heitor, ela agradeceu em árabe, a língua que havia sido o catalisador de tudo. A lua de mel, é claro, não poderia ser convencional. Começaram com alguns dias de descanso absoluto em Fernando de Noronha. Estavam em um bangalô isolado, o som das ondas como única música, quando o telefone de Ricardo tocou. Era uma chamada de emergência de um novo sócio em Tóquio, o Sr. Tanaka. Uma cláusula crucial no contrato de expansão para a Ásia, traduzida por uma empresa terceirizada, havia gerado um grave mal-entendido cultural, e os parceiros japoneses ofendidos ameaçavam romper o acordo. Juliana olhou para Ricardo, viu a tensão em seu rosto. Amor, ela disse, pegando a mão dele. Quantos casais podem dizer que sua lua de mel salvou a expansão para a Ásia? Ele riu, o estresse se dissipando. Você está falando sério? Estou, ela disse. Esta empresa é nossa agora. E nossa história é essa. Vamos para Tóquio. 12 horas depois, eles estavam em uma sala de reuniões no Japão. A atmosfera era gélida. Juliana, vestida com um traje conservador e elegante, iniciou a conversa em japonês fluente e respeitoso, uma habilidade que ela não havia mencionado. A surpresa na sala foi total. Durante a hora seguinte, ela não apenas corrigiu o erro de tradução, mas também dissecou a psicologia por trás do mal-entendido, demonstrando um profundo respeito pela cultura japonesa de negócios. Ricardo complementou com uma nova proposta estratégica que não apenas salvou o acordo, mas o fortaleceu. Naquela noite, em um jantar cerimonial em Kyoto, o Sr. Tanaka levantou um brinde. Aos verdadeiros parceiros, aqueles que transformam desafios em pontes. No trem-bala de volta, Juliana se aninhou no ombro de Ricardo. Acho que gostei mais disso do que da praia, ela confessou. Eu sei, ele respondeu. Porque nós não apenas relaxamos, nós construímos. O tempo avançou. A Torres Pereira Global Strategies tornou-se uma referência. Eles não apenas fechavam negócios, eles criavam conexões. A sede da empresa mudou-se para um prédio moderno em Florianópolis, mas o verdadeiro escritório deles era o mundo. E então vieram Laura e Lucas. Os gêmeos transformaram seu império global em um império familiar. A logística tornou-se um caos de babás bilíngues, voos em horários estranhos e reuniões por vídeo com bebês no colo. A edição de aniversário da Forbes Brasil trazia na capa uma foto deles. Ricardo, elegante como sempre, e Juliana, radiante, com um dos gêmeos em cada braço. A manchete dizia: o império do afeto, o casal que conquistou o mundo sem renunciar à família. Durante a entrevista, o jornalista perguntou a Juliana qual o segredo do sucesso. Ela pensou por um momento, olhando para Ricardo e para os filhos. O segredo, ela disse,
foi parar de esperar que me dessem uma oportunidade e começar a criar o meu próprio espaço. E mais importante, foi encontrar um parceiro que não via meu brilho como uma ameaça ao dele, mas como a luz que iluminaria o caminho para nós dois. A história deles se tornou uma inspiração. Certo dia, após uma palestra que Juliana deu na USP, uma jovem de ascendência libanesa com olhos brilhantes e assustados a abordou. "Eu falo 4 idiomas", disse a moça, "mas trabalho em um call center. Dizem que não tenho o perfil para negócios internacionais." Juliana sorriu, um sorriso que continha toda a sua jornada. Ela pegou um cartão de sua bolsa. "Pare de esperar que os outros decidam como seu talento deve se parecer", disse ela, entregando o cartão. "Na nossa empresa, sempre procuramos pessoas como você. Me ligue." Naquela noite, no quarto de hotel, enquanto os gêmeos dormiam em seus berços portáteis, Ricardo a abraçou por trás, olhando a cidade de São Paulo pela janela. A mesma vista que um dia a apavorou, agora parecia um velho amigo. "Orgulhoso de você", ele sussurrou em seu ouvido. "Orgulhosa de nós", ela corrigiu, virando-se para ele. "Olha o que nós construímos, Ricardo." "E ainda estamos só começando", ele disse, beijando-a suavemente. "O que você acha de expandirmos nosso império familiar? Talvez um terceiro membro no conselho?" Juliana riu, um som cristalino de pura felicidade. "Acho a ideia perfeita." E assim, em meio a contratos globais e canções de ninar, eles continuaram a construir seu futuro. A história de Juliana não era sobre uma faxineira que teve sorte. Era sobre uma mulher que se recusou a ser invisível, que usou sua voz e encontrou um amor que não apenas a viu, mas lhe deu o mundo como palco. E juntos, eles provaram que o maior império que se pode construir não é feito de prédios ou números, mas de sonhos compartilhados, respeito mútuo e um amor sem fronteiras, provando que, não importa de onde você venha, o seu valor é determinado não pelo que os outros veem, mas pela grandeza que você ousa reivindicar para si mesmo. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar.